Olha, ontem o Brasil teve a sua primeira vitória na Copa do Mundo e quem não teve um dia bom foram os bolsominions. Muita gente não tá sabendo, mas os bolsominions estão torcendo contra a seleção brasileira de futebol. O que está circulando nos grupos bolsonaristas desde que começou a Copa do Mundo, até uns dias antes de começar a Copa do Mundo, era que eles tinham que torcer contra a seleção brasileira. E aí começaram a circular fake news sobre o Tite, sobre o Richarlison, que foi quem fez os gols da seleção, e sobre até o presidente da FIFA. Isso fez com que muitos bolsominions começassem a se revoltar contra a seleção brasileira, e aí começaram a surgir mensagens dizendo que eles não deveriam mais usar a camisa amarela da seleção. Inclusive, teve uma reportagem do UOL que estava no interior de São Paulo, num dos maiores bloqueios que tem ali de bolsominions em frente a quartéis das Forças Armadas. Digo bloqueio porque não bloquearam a estrada. Lá tentaram bloquear a estrada e tudo mais, foi desbloqueado, mas a rua ficou bloqueada. Os próprios militares estão incomodados com isso. Depois eu falo sobre isso. Mas lá nesse local, os gols da seleção foram vaiados. E até o vendedor ambulante falou, na camisa amarela eu tava vendendo mais. Agora acabou, a azul encalhou. A azul ninguém mais quer. E a amarela mesmo diminuiu. Acabou, mas estava diminuindo o número de pessoas que querem. E os bolsonaristas resolveram vaiar os gols da seleção. Mas olha, essa pessoa é muito otário. Eles estão o Brasil jogando, o país inteiro feliz, as pessoas bebendo, comemorando, tudo mais, e os babacas na frente do quartel, sem ver o jogo. E aí quando eles escutam fogos de artifício comemorando a vitória, o que eles fazem? Vaiam. Mas olha, é um pessoal muito imbecil. Pois bem, eu vou te explicar aqui o que aconteceu, por que os bolsonaristas estão contra a seleção brasileira agora. Pra quem aí tinha dúvida, devo apoiar a seleção ou não? Tem muito jogador bolsominion. Se os bolsonaristas estão contra, é mais um motivo para ser a favor. Antes de eu falar disso, um segundo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque você se inscrevendo no YouTube mostra o vídeo para mais gente. Agora, vamos falar aqui dos bolsonaristas e tudo mais. O que aconteceu é o seguinte, tanto em Brasília como em outros locais do Brasil, os bolsonaristas vaiaram os gols da seleção brasileira e passaram muita, mas muita vergonha. O que está rolando nos grupos bolsonaristas é o seguinte, começou a rolar fake news de que o Tite é comunista e o Tite vai dedicar a vitória da seleção, caso ganhe o Hexa, ao Lula. Começou a circular isso, essa fake news. O Tite nunca deu declaração de que ia dedicar nada ao Lula. Nem sei se votou no Lula ou não. O Tite é um crítico do governo Bolsonaro, mas também nunca fez a crítica diretamente. Sabe-se que ele não gosta do governo Bolsonaro por atitudes que ele teve principalmente na Copa América. Vamos lembrar, teve Copa América no Brasil, a Copa América seria no Chile, e o Chile cancelou o evento pouco tempo antes por questões de saúde pública. Tava morrendo muita gente na pandemia, era o momento que mais se morria gente na pandemia no mundo inteiro. O governo Bolsonaro aceitou fazer a Copa América. E deu um problema com a Anvisa e tudo mais. E o Tite e o posicionamento de alguns jogadores, o Casemiro, por exemplo, foi um posicionamento pró-saúde. E um posicionamento que desagradou o governo Bolsonaro. E você sabe que na seita bolsonarista, você fazer qualquer coisinha que desagrade o Bolsonaro já te torna um petralha comunista. O bolsonarismo é como uma seita. Você tem que aceitar 100% do que tem ali, senão você é expulso da seita. Aliás, eu tenho um bom nome para seita bolsonarista. Podia se chamar A Seita que Dói Menos. Aceita que dói menos. Porque eles têm que aceitar o resultado da eleição. Pois bem, aí o que aconteceu? Isso foi terreno fértil para que os bolsonaristas acreditem em fake news contra o Tite. Então começaram a circular textos dizendo que o Tite ia dedicar o título do Hexa ao Lula. Ok, do mesmo jeito que teve notícia aí verdadeira de que o Neymar iria comemorar os gols fazendo 22, dedicando ao Bolsonaro, que aliás é uma coisa bem burra, porque o Bolsonaro vai ser expulso do PL já. Vai brigar com o Valdemar já ferrou o partido dele. Mas enfim, e falar o número do cara, 22, já passou a eleição, babaca. O que adianta? Na próxima, tenha certeza, se o Bolsonaro for candidato, não será 22 o número dele. Assim como não foi 17 nessa. E todo mundo sabia que ele ia brigar com o PSL. Tá, essa é outra questão. Então, como teve notícia verdadeira sobre o Neymar falando que ia dedicar coisa pro Bolsonaro, acreditaram na notícia falsa sobre o Tite. Também, mas eles acham que eles são, teve uma fake news nos grupos bolsonaristas de que o presidente da FIFA estava incomodado com as manifestações bolsonaristas em frente aos quartéis no Brasil. Eles acham que eles são milhões de brasileiros nas frentes dos quartéis, que o Brasil está parado. Lembre-se, eles vivem naquela realidade. Eles vivem o quê? Na frente do quartel ali com outras pessoas que estão malucas,
fascistas e malucos, e no celular deles. Então, na bolha que eles estão, eles acham que é o Brasil inteiro que tá naquilo. E não passa pela cabeça do imbecil bolsonarista o seguinte: nossa, mas realmente tem aqui 100 pessoas numa cidade com 600 mil habitantes, é pouco. Mas não chega nem a 0,1% da população tá aqui na frente do quartel, quer dizer que 99,9% não tá. Mais que 99,9%, porque não chega a 0,1%, não chega nem próximo de 0,1%. Aí você fala, pô, peraí, que estranho. Não passa. Eles acham que é o Brasil inteiro ali, a ponto de incomodar o presidente da FIFA. Por que ele se incomodaria com protestos no Brasil? Não se sabe. Esse é o nível. Os caras têm o rei na barriga. Eles acham que são muito mais importantes do que eles realmente são. E aí eles começaram a odiar. Então eles são avulsos à Copa do Mundo. Avessos à Copa do Mundo. Eles não querem saber nada de Copa do Mundo. A partir daí, começaram a circular textos que são feitos pelo gabinete do ódio. Aí eu não entendo qual é a estratégia do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, mas nem sempre as estratégias deles são baseadas em alguma coisa. Muitas vezes são estratégias simplesmente burras, porque são pessoas burras que estão fazendo a estratégia. Começaram a circular esses textos feitos pelo gabinete do ódio, dizendo que os bolsonaristas não deviam mais usar a camisa amarela da seleção brasileira, porque a seleção brasileira estaria apoiando o Lula. E aí outros, porque a seleção brasileira está com a esquerda, porque os jogadores não merecem, porque o Tite é comunista. Aí começaram a falar da CBF, fake news contra a CBF. E aí eles começaram a atacar. Você ataca a FIFA, o presidente da FIFA, que é quem organiza o torneio. Você ataca o técnico da seleção. Você ataca a Confederação Brasileira, que é a seleção em si. Aí pronto, aí começaram a atacar o Richarlison, que é o atacante titular, camisa 9. O Richarlison, aliás, tem um negócio na justiça, já falo sobre isso, com o Flávio Bolsonaro. O Richarlison comprou uma mansão em Ilha Comprida, com um lugar no Rio de Janeiro, um lugar bem bonito, uma mansão assim, em frente ao mar, dá pra atracar lancha lá, lugar paradisíaco. E o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro, tomou a mansão do Richarlison via decisão judicial. Então tem uma rixa dele direto com a família Bolsonaro. E o Richarlison deu várias declarações sobre coisas que vão contra a seita bolsonarista. Por exemplo, quando morreu o George Floyd. George Floyd é aquele homem negro nos Estados Unidos que foi morto. O policial colocou o joelho no pescoço dele e o sufocou, os requintes de crueldade. O policial foi condenado a muitos anos de cadeia. Pois bem, o Richarlison ele se pronunciou. Só que naquela época o bolsonarismo estava ao lado do policial. Depois, quando teve massacre aí da polícia brasileira em Jacarezinho, o Richarlison se posicionou contra o massacre, ligando isso ao racismo, que obviamente uma coisa está ligada à outra. Isso para o bolsonarismo é, nossa, não, ele está contra a polícia, nossa, ele está contra matar pessoas negras inocentes. Como assim não pode matar negros? Como assim? Isso aqui é para os bolsonaristas. Aliás, você vai lá nos acampamentos bolsonaristas e não vê uma pessoa como seja branca. Inclusive, muitos dos posts eles colocam fotos assim, selfie, aí tá lá 2 brancos de olho azul, assim, eles falam, esse vai ser o Brasil, caso o Bolsonaro ganhe a eleição. Quer dizer, é isso que eles querem. Engraçado, né? Pessoas que, a maioria deles, principalmente no sul do Brasil, os seus ancestrais, seus bisavós e tudo mais, saíram da Europa fugidos de quê? Do nazismo, da Segunda Guerra. Inclusive no sul, todo mundo é descendente de polonês, de ucraniano, de tcheco, de alemão, fugiram da guerra, do nazismo. Aí passam os anos, você vê como não aprenderam nada, né, com os antepassados. Passam os anos, eles estão aí, apoiando o governo nazista e ainda tirando o céu, falando que vai ser o Brasil, nazista. Só gente branca de olho azul. É isso, os caras não tem nada na cabeça, né? Pois não aprenderam nada com a história da própria família deles. Isso é o pior, esses bolsonaristas. Tá, aí voltando à seleção. Quando saiu o gol da seleção, saíram fogos de artifício. Aí muita gente foi no celular ver o que aconteceu. Quando viram que era gol na seleção, começaram a vaiar. Agora imagina os soldados no quartel vendo o jogo, comendo picanha de boa qualidade, que eles lá nos quartéis não é picanha ruim não, viu? É aquela friboi maturada, aquela uou, tá? Comendo picanha, filé mignon não é pro churrasco, né? Comendo maminha, tomando cervejinha, que você vê pelas compras dos quartéis o tanto que esse pessoal bebe, o tanto de festa que eles fazem. Pois bem, então lá os soldados e cruz, sei lá, vendo o jogo do Brasil de boa, e fora do quartel um bando de imbecil vaiando os gols da seleção. Aí depois do segundo gol, quando viram que era do Richarlison, aí foi vaiar geral. Em Brasília também, vaias gerais. O que incomodou ainda mais os chefes das Forças Armadas, que se reuniram com o Bolsonaro, e depois vou fazer um vídeo só sobre esse encontro, porque deu ruim aí pros
bolsonaristas. Eles estão muito incomodados com o exército, está muito incomodado com isso tudo aí. Estão incomodando assim, imagina, é o seu local de trabalho, você não consegue entrar, você não consegue sair, fica o pessoal batendo na porta, fica o pessoal fazendo barulho, é música alta à noite, é canção, aí param pra ficar fazendo o Pai Nosso, aí é o hino, aí não sei o que, aí você fala, ah, tá, Pai Nosso, o hino, até é bom, não sei o que, mas todo dia enchendo o saco, alto pra caramba, você não consegue trabalhar, é no bairro onde eles moram, então eles também não conseguem se locomover, então não estão gostando. E aí chega o jogo da seleção, os caras vaiam o jogo da seleção. Aí, pra piorar, foi lá a matéria do UOL filmar todo mundo, eles começaram a virar a cara. Não queriam aparecer. Quer dizer, eles não querem aparecer que eles estão contra a seleção, mas eles estão. Olha só o nível que chegou. E essa eu não imaginava na história do Brasil, que ia chegar a Copa do Mundo, eles iam estar contra a seleção e nós a favor. Aí, por falar em a favor da seleção, o caso do Richarlison. O Richarlison comprou uma mansão em 2020, em Ilha Comprida, frente à praia e tudo mais. Ele e o empresário dele foram lá visitar a mansão, compraram. Quando eles estavam finalizando o processo de compra, um amigo do Flávio Bolsonaro começou a ficar interessado na mansão. O dono da mansão falou, não, já está vendida. Ok. Mesmo assim, meses depois, o Flávio Bolsonaro foi lá com seu amigo. O amigo do Flávio se chama Willer Thomas. Esse cara, ele é um dos maiores lobistas de Brasília. Tudo que tem de escândalo, esse cara está envolvido sempre, direta ou indiretamente. Nos casos em que o Flávio Bolsonaro conseguiu alguma liminar do STJ, alguma coisa, sempre ele estava envolvido. Esse cara é assim com o Flávio Bolsonaro, assim, são melhores amigos, estão juntos sempre, viajam juntos, tudo mais. Os dois foram lá atracar, 4 meses depois, quando o Richarlison ele comprou a mansão, começou a fazer reformas. Atracaram lá com a lancha na mansão e queriam insistir para ver a mansão. Aí o antigo dono falou, não, já tá vendida, não é sua, meu, vai embora daqui, sai. O que eles fizeram? Olha só o nível da canalice. Eles entraram na justiça para falar que o dono anterior da mansão, que morreu nos anos 80, cara, para falar que ele, na verdade, não vendeu a mansão lá em 1986. Quer dizer, imagina que você vai comprar uma casa, a casa é tua, você está comprando do dono, o dono prova que é dono, porque ele é mesmo, você compra, paga, começa a fazer a reforma, tudo mais. Aí chega alguém que quer roubar a casa de você e fala, não, porque o dono que te vendeu não é dono, porque lá nos anos 80 aquela venda não vale. Aí, como o Flávio Bolsonaro tem sempre ligação no Poder Judiciário, ele conseguiu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o mesmo que travou o caso das rachadinhas, viu? É o mesmo tribunal, viu? Que travou o caso das rachadinhas, o Flávio Bolsonaro, com também o lobista, que é aquele advogado Ossef, e com esse outro lobista. Os dois sempre fazendo lobismo no Poder Judiciário. Tá, esse mesmo tribunal concedeu uma liminar pro amigo do Flávio Bolsonaro, dizendo que não, que a casa na verdade é dos donos dos anos 80, quer dizer, dos anos 80, de antes de eu nascer. Dos anos 80 até 2020, foram 34 anos que a casa tinha um outro dono. Isso tudo não vale mais nada, vale o outro, por quê? Porque a família do outro vendeu a casa a casa para o amigo do Flávio Bolsonaro. Então foi a polícia fazer a reintegração de posse na mansão do Richarlison. Estava morando lá a esposa do empresário dele, que eles compraram juntos. A mulher grávida, a mulher foi expulsa da casa dela grávida. Aí, olha só o que faz esse pessoal, como que é Brasil, viu? Brasil 2022. Parece coisa de paizinho de terceiro mundo que você fala, não, isso não acontece na vida real. Olha só, expulsaram ela grávida da casa dela, fizeram reintegração de posse para dar para amigo do Flávio Bolsonaro. Aí, ela ficou tão nervosa que ela teve que antecipar o parto do bebê. A esposa do empresário do Richarlison. E aí, hoje, a casa foram lá matérias de diferentes veículos, e a casa está cercada por seguranças. E quem usa a casa são os amigos do Flávio Bolsonaro. Os caras tomaram a casa. Imagina você comprar uma casa, você trabalha, o cara, você fala, jogador ganha bem, mas não interessa, ele trabalha, são vários meses do salário dele ali para comprar uma casa, e aí vai lá alguém e toma a sua casa judicialmente. A cara dura assim, não, agora é minha, que eu queria, quem mandou você comprar a casa que eu queria? É isso que aconteceu com o Richarlison aí, que fez os 2 gols da seleção brasileira e que está sendo alvo de fake news aí do Gabinete do Ódio. Agora você sabe porque o Gabinete do Ódio está contra o Richarlison.
Aliás, eu vi muita gente de esquerda fazendo piada com o Neymar, aí gente falando, não pode fazer piada com o Neymar. Tem uma coisa, eu vi gente comparando, o Cristiano Ronaldo, um jogador da seleção, o Rafinha colocou, o Cristiano Ronaldo, ele é ídolo no país dele, o Messi é tratado como um deus na Argentina. Mas o Messi nunca se aliou com gente que defende torturador, o Messi nunca ficou elogiando e fazendo dancinha e tudo mais, pra gente que zombava enquanto as pessoas morriam na pandemia, pra gente que falava, eu não vou comprar vacina, a ordem é minha, um manda e outro obedece, vocês vão ficar sem vacina. Mas você nunca apoiou esse tipo de coisa. O Neymar sim. E o Neymar não apenas apoia esse tipo de coisa, ele ganhou muito para apoiar isso. A dívida dele, milionária, foi perdoada em mais de 100 milhões de reais. Para ele apoiar esse tipo de atrocidade. Um cara que é projeto de ditadura. Cristiano Ronaldo no país dele, muito menos, nem se envolve com política. O Messi ainda, ele tira foto com as mães da Praça de Maio, que é um movimento contra a ditadura militar. Ele se posiciona contra a ditadura, ele se posiciona pelos mais pobres. Não são posicionamentos, assim, pra mídia mundial, mas lá na Argentina sabe-se disso. O Neymar é o oposto. Eu não gosto do Neymar como pessoa desde o dia em que ele e os jogadores do Santos foram visitar criancinhas no orfanato. Aí quando eles descobriram que o orfanato era sustentado por uma fundação espírita, eles não entraram. Eu falei, eu sou evangélico, eu não gosto de espírita. E as criancinhas que não tem nada a ver com isso ficaram chorando, porque o ídolo delas ia lá vê-las e não foram. E as crianças chorando, até hoje as crianças não viram o ídolo delas. Já são adolescentes, deve ser, isso faz 10 anos, são adolescentes, não viram o ídolo porque a fundação que sustenta as crianças órfãs é espírita. E ele não gosta de espírita, ele é preconceituoso. É isso. Aí eu falo, não quero que o Neymar se machuque, porque eu quero que ele ajude a trazer o Hexa, um dos melhores jogadores do mundo. Mas, se alguém faz piada com ele, ele plantou isso. Você planta ódio, você colhe ódio. É isso que acontece com as pessoas. O Messi, o Cristiano Ronaldo, os outros ídolos aí dos outros países não fizeram isso. O Neymar fez, por isso que ele não é ídolo no Brasil. E agora, pelo visto, nem dos próprios bolsominions. Pior pra ele, você planta, você colhe. Peço aí sua inscrição no canal e vamos pra cima dessa corda aí, viu? Falou.